Caros alunos de EDO, bem-vindo a mais uma aula, a 11ª aula. Nessa aula abordaremos resolução de equações não exatas. Conteúdo dessa aula: resolução de equações diferenciais não exatas. Revisando o conteúdo. Como identificar se uma equação diferencial é não exata? Uma equação diferencial m dx mais n dy, né, igual a zero, né, é não exata se a derivada parcial de m com relação a y é diferente da derivada parcial de n com relação a x. Né? Se fosse igual, ela seria exata. No caso, ela é diferente. Então, quando isso acontece, né, temos que encontrar o fator de integração μ, né, uma μ, e que μ depende de x e y, para multiplicar a equação original, a fim de tornar a equação exata. Não precisa colocar em exata não, para tornar a equação exata. Ou seja, basta multiplicar essa equação por μ. Então, ficaria μ vezes m dx mais μ vezes n dy igual a zero. Bom, para isso, para encontrar a função μ, né, para obter μ, temos que usar o teorema visto na aula em que abordamos, né, o cálculo de como obter o fator de integração, né? Então, lá a gente viu que temos que calcular, né, a parcial de m com relação a x. Temos que calcular a derivada parcial de m com relação a y, aliás, menos a de n com relação a x, e verificar depois a divisão desse quociente por m ou n, né? Claro, vai ficar no primeiro por um ou por outro, e verificar o seguinte: se ao dividir por m der uma expressão que depende só de x, então a função μ dependerá só de x e é dada por e elevado a h de x dx. Já se eu dividir a expressão por m e essa expressão depender só de y, então a μ dependerá só de y, será μ de y igual a e elevado a menos integral de h de y dy. E aí, por fim, se caso não atender nenhuma das duas, então a gente divide por xm menos yn, e caso dependa só de um t, no h de t em que t é xy, então a integral vai ser μ de t igual a e elevado a menos h de t dt. Então, vamos fazer isso, né, através de um exemplo. Né? Então, resumindo, a ideia aqui é resolver esta equação diferencial não exata. Claro, a gente não sabe que ela é exata, então o primeiro passo é fazer o teste. Né? Fazer o teste. Como fazer esse teste? Para fazer o teste, a gente tem que fazer o teste se a equação diferencial é exata ou não, né? Então, a gente pega aqui o m, a gente tem aqui o m, a gente tem aqui o n, né? Então, está aqui o m e está aqui o n. Calcula a parcial de m com relação a y, está fácil de calcular, né? O x aqui é constante, então x ao quadrado vai dar zero, derivada de y ao quadrado é 2y. Calcula essa derivada aqui com relação a x, né? Fácil de ser calculada, né? 3x² mais 3y² mais 2y. E a gente percebe que a parcial de m com relação a y é diferente da parcial de n com relação a x, né? Então a equação não é exata. Então, se ela não é exata,
O próximo passo é obter o fator de integração que, ao ser multiplicado pela equação, torna a equação exata. E como obter esse fator de integração? No último slide, vimos o teorema, né, e de como obtê-lo. Então, o primeiro passo é obter a diferença. Que diferença? Parcial de m com relação a m, de m com relação a y, menos a parcial de n com relação a x. Então, a gente já fez esse cálculo no slide passado, né? Vimos que a parcial de m com relação a y é 2y, a parcial de n com relação a x é 3x² mais 3y² mais 2y. Então, aí a gente calcula a diferença. Né? Parcial de m com relação a y menos a parcial de n com relação a x. Calculando essa diferença, a gente vai perceber que a diferença é menos 3, que multiplica x² mais y². Né? Assim, a gente tem que perceber o seguinte, o m lá era x² mais y², que vai cortar aqui e a gente vai obter uma expressão que nem depende de x, nem depende de y. Mas, lá no teorema, a gente divide por m, né? Então, a gente vai pegar uma μ que dependa de y. Portanto, a tua h de y vai ser menos 3, e pelo teorema, a equação admite o fator de integrante μ de y, ou seja, depende de y, que é igual a e elevado a menos h de y de y. Então, vai ficar menos a integral de menos 3, que é o h de y, coloco o menos para fora, então fica positivo, e aí você vai ter integral, bota o 3 para fora também, a integral de y é y, portanto, a gente vai ficar aí com... aqui, na verdade, não tem isso, tá? Foi um erro de digitação. Então, essa integral vai ser elevada a 3y, portanto, isso aqui é o nosso fator de integração. Então, a gente obteve o fator de integração. Agora, basta pegar a equação original e multiplicar pelo fator de integração. Bom, multiplicando a equação original pelo fator integrante μ de y igual a e elevado a 3y, temos que... Bom, aqui está a equação original quase que tal qual aparecia lá, tá? A única diferença é que agora eu multipliquei pelo fator, tá? Então vamos testar se a nova equação diferencial é exata. O novo m agora, que antes era só no parênteses, agora vai ser esse. E o novo n, que antes estava no parênteses, agora vai ser esse, o novo n. Aí deriva o m com relação a y. Com relação a y, veja que tem y tanto fora quanto dentro, né? Então, você vai ter que usar a regra do produto. Deriva a derivada da primeira vai ser quem? E elevado a 3y vezes a derivada de 3y, que é 3, então fica 3 elevado a 3y vezes a segunda, mais a primeira eu coloquei aqui, ó. E a derivada do que está dentro, que é a segunda, é simplesmente 2y, já que o x é constante. Portanto, temos isso. E aí você vê que ambos têm e elevado a 3y, então põe ele em evidência. E aqui você vai ficar com quem? Com 3x², 3y², está aqui, e 2y que está aqui. Aí agora a derivada de n com relação a x. Novamente, regra do produto. Então, deriva... Perdão, como é em relação a x, o L elevado a 3y é constante. Então, repete a constante. Derivada de x ao cubo é 3x², derivada de 3xy² é 3y², e a derivada de 2xy é 2y. Portanto, verifica que a derivada parcial de n é igual à derivada parcial de n com relação a x. Portanto, a equação é exata. Muito bem, maravilhoso. Então, achamos o fator integrante, multiplicamos pela equação original e percebemos que a nova equação multiplicada pelo fator integrante é uma equação exata. E agora, como ela é exata, lembrando que para encontrar a solução geral da equação exata é P de x mais Q de x igual a C,
né? P de x mais q de x igual a c, onde P de x é a integral de m de x é x e Q de x é a integral de n menos a derivada parcial de P com relação a y vezes dy. E aí, ficou fácil, né? Coloquei lá em cima, só para a gente relembrar quem era o m e quem era a n, tá certo? Então, sabendo quem é m, sabendo quem é m, basta fazermos o quê? O P é a integral de m, então substitui o m aqui, tá? E agora integra com relação a x, certo? Integrando com relação a x, você vai encontrar esse valor. Não vou aqui entrar em detalhes, já que a integral é simples, tá certo? E aí, para obter o Q de x, a gente precisa da derivada parcial de P com relação a x. Aliás, com relação a x ou em relação a y? Aqui, agora eu fiquei na dúvida. Em relação a y. Então, aqui está errado, né? Que é y. Que é y, tá certo? Aqui eu coloquei certo, ó. Já aqui tem ficado errado. Aí você deriva isso com relação a y. Novamente tem y aqui, então tem que usar a regra do produto. Então, deriva a primeira, que é essa, vezes a segunda. Aí, agora deriva, repete a primeira, que no caso é elevado a 3y, está aqui, vezes a derivada do que está dentro, que vai ser 2 vezes isso daqui. Certo? E agora você multiplica tudo, né, faz as operaçõezinhas e vai observar que isso é o valor da parcial de P com relação a Y. Então, agora você basta substituir em Q. Q vai ser N menos essa derivada parcial que acabamos de encontrar. Então, M está aqui, N está aqui, a parcial que encontramos está aqui. Observe que o primeiro fator aqui cancela com esse aqui, o segundo fator aqui cancela com esse fatorzinho aqui vai cancelar com esse fator, de sorte que a gente vai ter aqui 0 dy, e a integral do 0 dy, até coloquei aqui errado, né? Não é zero não, né? É uma constante, eu poderia a princípio chamar de constante C1, tá? É uma constante, que a derivada da constante é zero, né? Essa é uma constante que a princípio eu poderia chamar aqui de constante C1. Certo? E aí, segue-se que a resposta é P mais Q igual a constante C. Então, o P a gente obteve lá, né? O P a gente obteve aqui o P. Lembrando que esse foi o valor de P encontrado. O Q eu coloquei que é zero, mas não é uma constante C1, né? Então, a solução da EDO vai ser quem? P mais Q. Aí você vê aqui que tá, poxa, acho que levou alguma coisa aqui em CA, né? Aqui, na verdade, vai ser mais C1, né? Igual a constante C. Essa C aqui, eu poderia chamar aqui de um C2. Aí você vai por quê? Porque você passa o C1 para o outro lado, você vai ficar com C2 menos C1. E esse C2 menos C1 eu posso chamar de um C grande, tá certo? Então, resumindo, eu posso chamar isso aqui de um C grande. Então, ao invés de chamar aqui de C1, eu poderia chamar aqui de um C grande. C grande. E um C grande. Bom, aí aqui que acontece? Aqui você multiplica ambos os lados por E elevado a menos 3y, aqui vai ficar 1, então ficou aqui só isso aqui, e aqui ficou elevado a menos 3y, tá certo? E agora passa multiplicando tudo por 3 aqui para cá, ó. Multiplica tudo por 3. Então aqui vai cancelar, aqui vai ficar 3 aqui. Aí, detalhe, quando você multiplica tudo por C, aqui vai ficar a constante multiplicada por C, mas dá uma nova constante, que você pode chamar C também, não tem problema, tá certo? Carregou, aqui podia ser um C2, C3, e aí o 3C3 você chamar de um C, tá? Então, enfim, não tem problema nenhum. Portanto, a solução da EDO,
A solução da EDO vai ser x ao cubo, né, mais 3xy ao quadrado igual a uma constante que multiplica aí elevado a menos 3y. Essa é a solução da nossa EDO não exata. Então, perceba que a solução fica um pouco mais longa, né, porque a gente tem que obter o fator de integração, multiplicar pela equação, verificar se realmente torna a equação uma equação exata e aí resolver a equação exata, né? Então fica um pouquinho mais extenso, mas não tão difícil assim. Faça os exercícios propostos no PS1, também faça os exercícios propostos no livro do Enzil, página 68. Estudem bastante, não deixem de exercitar. E assim a gente encerra a aula 11. Muito obrigado pela atenção.